Uma produção 808. Mas você podia falar hoje a gente tava numa discussão em casa de manhã, né? Porque o Rafa falou assim: mãe, você pensou que você vai falar? Eu falei, eu pensei. Você vai falar? Nada. Voltamos, meninas bonitas e bonitos. Estamos aqui de novo no nosso pod, o pod que você está aprendendo a amar, aprendendo a gostar, aprendendo a compartilhar, mandando pra vizinha, mandando pra mãe, mandando pra avó, curtindo a gente lá no Instagram, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Minha produtora mandou falar tudo isso daqui, tô falando já no começo. Né, Raquel Cristina? E hoje a gente tá com quem? Hoje nós temos uma convidada, para variar, especial, né? Que vem ajudar a gente a procurar nosso RG, né? E é hoje com a gente, Maria Helena. Seja bem-vinda, Maria Helena, no nosso bate-papo semanal. Pode se apresentar para as nossas ouvintes. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês nesse episódio. Eu assisti os outros, já estou fã aqui desse projeto de vocês. Meu nome é Marilena Souza Rosalém, sou um pouquinho mais velha do que vocês, ou como o pessoal diria, um pouquinho menos jovem do que vocês. Eu tenho... Mas 6 meses não Não faz diferença, não faz. Eu estou com 62 anos, a minha filha está com 32, meu filho com 27. O meu mais novo, que é o Rafael, que foi contemporâneo do mais velho da Maria Silvia. Muito amigo do Luca. Isso. E a Esther, minha filha mais velha, né, 32, foi amiga da Mical, que está por aqui. Da produtora, né? Do que está da produtora também. Eu estava curiosa para saber quem que estava aqui na produção, tal, que aparece, né? O nome, agora hoje eu fiquei sabendo. E eu quase tive 3. É mesmo? Porque entre Esther e Rafa, eu perdi um bebê. Então, quase empatei com vocês. Foi quase. Tá animada também, Raquel. Animada. A gente é animada. Assustada, né? Mas é animada, né? Bom, a minha primeira formação foi licenciatura em Química. Embora foi assim meio no susto para ser professora, eu não sabia bem o que eu queria ser quando eu estava terminando o ensino médio. Mas quando eu terminei, eu descobri que era isso mesmo que eu queria, daí eu fiz pedagogia e daí eu não parei mais. Fui fazer mestrado, doutorado, tudo na área de educação e fiquei nessa área, né, de educação. E estou nela até hoje, então é isso que eu faço. Fui professora da Unimep por muitos anos e há 13 anos estou na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E trabalho como professora na área pedagógica. Desde a época da pandemia, tenho trabalhado bastante em cursos e atividades online, porque a gente começou naquela época, eu já tinha um grupo, que era um grupo de formação de professores, estudo e pesquisa. E naquele período, como a gente não podia se reunir presencialmente, a gente passou a se reunir online. Tudo bem. Hoje foi a produtora que aprontou, tá bom? E a gente começou a fazer atividades online e, a partir daí, a gente começou a ter um boom e passamos a realizar um congresso. E hoje a gente tem atividades internacionais, uma vez por ano. E nesse último congresso nós tivemos 27 mil pessoas participando. Então temos tido... Está inserida no mundo online. Exatamente. Já é uma celebridade. Falei que era especial, falei. É uma celebridade por ser professora, né? Assim, muito admiro as professoras, então já é. Então a gente tem tido assim uma repercussão muito grande entre os professores, tem sido uma atividade bastante gratificante, porque a gente tem colaborado, né, na formação continuada dos professores. E é isso. Seja bem-vinda, então. Obrigada. Seja bem-vinda. Mas hoje a gente vai ter que sair um pouco da sua bolha de professora. Então vamos lá. E a gente está buscando o nosso RG, então eu vou te fazer uma pergunta, mas
Não necessariamente a gente precisa voltar nesse RG. O que eu acho Tá. que todo mundo procura em algum momento da vida, certo? E eu gostaria de perguntar pra você assim, qual foi o momento assim, com quantos anos você tinha quando você descobriu que a vida não era cor-de-rosa? Não sei, nunca fui muito fã do cor-de-rosa. É mesmo? É. A minha filha sempre amou cor-de-rosa. Então, ela teve uma fase que ela quis um quarto cor-de-rosa. Então, meu sogro era marceneiro. Então, a gente pegou uns móveis que ele tinha na casa dele, uma cama, a gente mandou pintar aquele móvel, aquela cama de cor-de-rosa, uma penteadeira, e fizemos um quarto todo cor-de-rosa para ela. E eu nunca tive essa fase. Então, eu nunca fiquei sonhando, nunca fiquei pensando assim em coisa cor-de-rosa. Primeiro, a cor nunca foi minha favorita. E eu nunca fiquei sonhando com um mundo cor-de-rosa, com um príncipe encantado. Muito embora eu só tenha tido um namorado com o qual eu me casei. Uau. Mas não era assim de ficar fantasiando ou fosse o meu objetivo de vida. Eu ficasse pensando assim, eu vou ter um namorado e vou casar com ele. Nunca pensei nisso. Não era meu objetivo. Aconteceu, entendeu? Sim. Aconteceu, mas Deu certo. deu certo. E ele não chegou em cavalo branco. Não chegou em cavalo branco. Não era o príncipe encantado, não era o cavaleiro, nada disso. Aconteceu, de fato. Mas eu não via assim como o mundo cor-de-rosa. Foi Nunca acontecendo. se sentiu uma Barbie. Não, nunca me senti Barbie. E nunca achou que fantasiou mais do que era de verdade, então? Assim. Não. Acho que eu sempre fui pé no chão, eu era meio tranquila, assim. Leão. Olha, Leão, é pra ser mais vaidoso, né? Taurino que é mais pé no chão, assim. Às vezes é um ascendente aí, né? Mas nada assim no decorrer da vida te assustou? Olha, quando eu fui prestar vestibular, eu não sabia o que eu queria, né? Então, eu pensava em fazer arquitetura, porque eu gostava de desenhar, de pintar. Ainda ontem, a gente foi fazer uma visita a alguns parentes lá em Rio Claro, e eles têm um quadro que eu pintei em 84, do avô do meu marido. E daí, é muito bonito esse quadro. E Esther e Rafa nem se lembravam mais disso, né? Daí, quando eles viram, falaram assim, nossa, que coisa linda, né? Daí o Rafa tirou foto e escreveu lá nos stories, né? Minha mãe pintou, tal, né? Então, era uma coisa que eu gostava na época, então eu sentia uma identidade com arquitetura, e daí eu falava assim, eu acho que eu vou prestar arquitetura. Mas, lá em 79, 80, só tinha arquitetura em São Paulo. Eu morava em Rio Claro. Daí meus pais morriam de medo de São Paulo, né? Vocês são de Piracicaba, né? Acho. A família é de São Paulo. Então já é um pouco diferente. Eu sou piracicabana da gente. Então acho que você sabe o que significa naquela época falar de ir para São Paulo, né? Ainda a gente assusta. Então era assustador. Meus pais falavam assim, não, São Paulo não. Imagine que eles iam deixar a filha mais velha ir para São Paulo. Aí só tinha lá em São Paulo. Só tinha em São Paulo. Não tinha em Campinas na época. Então, eu falei assim, não, o máximo é Campinas, né? Eu ia ser a primeira a ir para o ensino superior e ia ser a primeira a sair de casa. Então, era aquela coisa meio assustadora. Desbravando tudo. Então, eles falaram assim, não, São Paulo não. Mas sabe que isso, assim, eu não fiquei, assim, chateada. Falar, nossa, meu mundo caiu, vou ficar desesperada, vou ficar chorando. Não foi, eu nunca levei, assim, dessa forma. Falei, tá bom, vou ver o que eu vou fazer, né, em Campinas. Daí peguei o Unicamp, comecei a olhar lá, falei, fazer engenharia de alimentos, primeira opção. Nem sabia direito o que era engenharia de alimentos, entendeu? E a segunda opção, química. Passei na primeira fase, fui para a segunda, passei em química. Falei assim, quer saber? Química é melhor do que cursinho.
Há controvérsias. Há controvérsias, eu tudo bem. Eu admiro quem gosta de química. Não, eu amo quem, assim, eu admiro, porque assim, Aí eu química... também não faria. Bom, eu não faria nada de exata, sabe? Absolutamente nada de exata. Não, química pra mim, assim, eu tenho uma Mas admiração na minha suprema, cabeça, assim. qualquer coisa era melhor do que cursinho. Hoje em dia, as assim, pessoas... Você tem 62, você falou. Mas que legal, né? Os seus pais te darem essa oportunidade de ir, né? Mesmo Eu acho que fosse eles recém- tiveram uma cabeça muito boa, muito boa. Né? Talvez por isso você não tenha tido uma coisa que nem a Mais Rosa, linear, né? Linear, E daí eles falaram assim, tudo bem, pode fazer química. E na época eles conheciam uma família de Rio Claro que tinha uma filha fazendo fonoaudiologia na PUC. Sei. E que já morava lá numa república tal. E falou assim, ó, olha, saiu uma pessoa lá da minha república, ela pode ir, a república já estava montadinha, só estava precisando de uma geladeira. Meus pais tinham uma loja de eletrodoméstico. Meu pai falou, geladeira tá fácil. Eu levo uma geladeira lá, pronto. Fui, né? Daí eu chego lá, começo a ir ver o prédio da química, era ao lado da engenharia. Começo a ver, ir nas coisas lá de engenharia e ver, ó, acho que não é química, não é engenharia, não. Não era mesmo, engenharia. Por outro lado, né, vocês imaginam o que aconteceu no primeiro semestre de química, cálculo e física. Já levei DP de cálculo de cara, assim, né? Não sou eu, mas a maioria da turma. Você voltou a reconsiderar o cursinho. Então. Não voltei a considerar cursinho, não. Eu não sei, eu acho que se eu tivesse que fazer química, eu ia amar me formar no cursinho. Eu ia curtir. Eu ia amar. Mas você não teve química na odontologia? Não teve? Eu tive, por isso que eu tô falando. Eu continuo assim. Mas, gente, era uma diversão, porque a gente fazia promessa do tipo assim, ó, se eu passar em física, a gente vai voltar a pé da Unicamp até a República, sabe? Pegando toda a Maral Geraldo, assim. Porque era uma coisa muito difícil passar naquilo lá, naquelas disciplinas. E a gente tinha aula naqueles anfiteatros lá do básico. Passava um terço. Então, era muito difícil mesmo. E o que aconteceu? Um monte de gente era reprovado e era tudo com pré-requisito. E a gente aí empatando o resto do... não conseguia fazer nada no semestre seguinte. Daí o pessoal chegou e falou assim, eu estava lá na fila, porque não tinha informática do jeito que tem hoje, né? Então, ficava tudo assim difícil, a gente não conseguia ir para frente. Estava lá na fila, falava, meu Deus do céu, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, né? Daí os veteranos chegaram e falaram assim para a gente, para mim e para as outras pessoas. Gente, abre a cabeça, não fica só no bacharelado, faça licenciatura. Eu nem sabia o que era licenciatura, gente. Eu não sabia que licenciatura era para ser professor. É lógico que eu sabia o que era ser professor, mas eu não sabia que era o nome licenciatura, né? Daí o pessoal falou assim, é para ser professor. Eu falei, então eu vou fazer. Porque eu gosto de ser professora. Fui lá, fiz, falei, é isso que eu quero, prefiro do que bacharelado, né? No fim, eu não acabei bacharelado, ficaram faltando 3 disciplinas. O Rafa tira sarro de mim até hoje. Mas para que serve os filhos, né? Se não for para isso. Ele fala que eu não sou química, Não é química. que eu sou só professora. Daí eu falo assim para ele, mas o dia que eu quiser eu volto lá e termino. Porque eu tenho meu RA lá, eu termino a hora que eu Mas você quiser. chegou a dar aula como professora mesmo? Assim, Sim, eu escola, acabei. né? Eu acabei em dezembro de 84, em fevereiro de 85 eu já era professora aqui na escola de engenharia, né, que tem o COTIP. Já era professora no COTIP. Olha, que legal. Gostou mesmo de... Fui por 3 anos. Enquanto eu era professora ali, eu fiz pedagogia na Unimep. Antes de acabar a pedagogia, eu já estava fazendo mestrado. E antes de acabar o mestrado, já fui professora da Unimep. E assim foi. E foi professora da Papituca, né? Da minha mãe. Fui professora da sua mãe. Daí nisso ela já entrou. Ela Foi falou. professora da sua mãe. Então, é assim... Eu fiz disciplina com o marido dela aqui na faculdade. Você Eu fiz a pós-graduação aqui, aí eu fiz uma disciplina com ele. Olha só que legal. E o Pedro também sempre foi professor? Sempre foi professor. Então, é assim, eu nunca vi as coisas como boas ou ruins, ou como cor-de-rosa, ou como preta, ou como cinza.
Do jeito que ia acontecendo, eu ia encarando e ia fazendo, né? É sempre pensando, como dizem Romanos, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E foi isso. E encarando e ia para frente. Como foi na pandemia também, todo mundo estava desesperado, o que a gente vai fazer agora? A gente falou assim, Vamos o achar que uma a gente solução. pode fazer é no online, vamos fazer no online. E, de repente, o que a gente começou a fazer, começou a ter muito mais repercussão, ou, digamos assim, começou a ser mais útil para as pessoas do que o que a gente fazia antes, que ficava entre quatro paredes lá, do que o que a gente fazia Você depois. sempre, então, teve assim um plano A, um plano B, um plano C? O que precisava, a gente se virava. E você foi uma professora, tipo professora de cálculo? Ou Não, não? Eu fui professora de Química por 3 anos no ensino médio, que era ali no COTIP, que era ensino técnico, né? Então, era para o pessoal do primeiro ano. Tinha alunos mais velhos do que eu, né? Porque era um ensino técnico. Então, era muito bom, eu preparava meu material. Eu fui a primeira professora do COTIP a usar o laboratório de Química. Que legal! O diretor estava assim, felicíssimo. O pessoal ficava todo na porta, olhando, porque a gente estava usando o laboratório de Química. E eu usei todos os pré-requisitos de segurança, né? Então, foi todo mundo de avental, tinha que usar sapato fechado. E nunca ninguém tinha feito isso no colégio, né? O pessoal da faculdade usava, fazia isso, mas o pessoal do colégio não. Então, o diretor estava com um sorriso enorme, porque no colégio a gente também estava fazendo isso, né? Então, foi uma época assim, muito boa. Cada momento eu aproveitei bastante. Ter filhos foi muito difícil, porque eu não engravidava. Eu fui ter a Esther depois de 6 anos de casada. Isso depois de muitas tentativas, muitas idas na Unicamp. Imagina, ela tem 32 anos, né? Então, 30 anos atrás, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Então, era tudo muito difícil. Muitos exames, muita coisa. Até que chegou uma hora que falaram, você vai ter que fazer um exame, que tem que fazer uma cirurgia, não sei o que tem que fazer. Chega. Não vou fazer mais nada. 30 anos atrás não tinha essa coisa de inseminação, era só a questão exame. Não tinha, é só investigativo. Exame, era só investigativo, um monte de coisa. Ninguém nem falou de inseminação e tal. Então, daí eu já tinha desistido. 3 meses depois que tinha desistido, engravidei. Aí relaxou. Então, são coisas assim. Né? Daí foi assim, tive a Esther, depois tive uma outra gravidez que eu perdi o bebê, e depois tive o Rafa, tudo naturalmente. Então, são coisas assim que sempre estiveram nas mãos de Deus e Deus foi operando. E como foi conciliar essa questão da maternidade com essas questões assim acadêmicas? Porque que ser professora tem uns horários doidos. não, assim, não é só o momento, né, na escola ou na faculdade, né? Assim, Essa é uma questão interessante, porque eu acho que eu sempre agi diferente da maioria que eu tive contato. A família e os meus filhos sempre estiveram em primeiro lugar. Então, quando a Esther nasceu, como ela foi muito desejada, eu não voltei a trabalhar logo de início. Então, eu continuei afastada. Só quando ela estava com 8 meses é que eu voltei a trabalhar. E voltei a trabalhar assim, só para dar algumas aulas. Então, uma outra pessoa continuou me substituindo. E quando ela tinha um pouco mais de 1 ano, é que eu voltei a trabalhar meio período. Então, 20 horas. Enquanto ela estava na escolinha. Isso, daí eu trabalhava. Então, sempre foi assim um jogo de cintura enorme. E você não tinha família aqui? Não tinha. Não tinha rede de apoio, né? Não. Porque ela era a minha também foi prioridade. Então, muitas vezes, assim, quando ela ficava doente, chamava minha mãe de Rio Claro, ou vinha minha irmã, ou vinha minha sogra com meu sogro. E vocês 2 são de Rio Claro, né? Nós 2. E vieram depois para Pira quando se formaram. Viemos porque o Pedro veio trabalhar na Unimep. Ele criou o curso de farmácia lá. Então, por isso que a gente veio para cá. E então, a gente chamava, vinha um, vinha outro. A gente sempre dava um jeito, mas ela foi a minha prioridade. Tanto é que eu deslanchei mais da minha carreira profissional mesmo depois que eles cresceram. Eu fui trabalhar 40 horas semanais quando o Rafa tinha 10 anos de idade. Antes disso, não. Sempre foi meio período. Então,
produção acadêmica, eu comecei a ter assim, quando o Rafa tinha uns 15 anos. Antes disso, não, porque a minha prioridade sempre foram eles. Mas eu curti tudo que eu tinha direito. Eu era a mãe que dava carona para todos os lugares. Meu carro vivia cheio de criança. Era aula de natação, levava todo mundo. Era aula de inglês, levava todo mundo. Então, eu conhecia todas as crianças, conhecia as mães. Até por isso que eu conhecia a Maria Silvia e as outras mães também, né? Porque o Luca é contemporâneo do Rafa. É. Na verdade, o Luca é um pouquinho mais novo. Pouquinho mais novo, mas a Só gente que acaba os dois conhecendo. Tem essa linha artística, né? Isso. E daí né, se atraem, né? E tinha a questão das das gincanas. Porque acho que o Rafael é um ano. Acho que é um. 2 anos. 2 anos. O Rafael tá com 27, o Luca tá com E 25. como que o Kaique, o meu. igreja, né? Ah, é da igreja. Da igreja. Que o Kaique também conhece o Rafa. O Kaique chegou aí. Conhece Só que o Luca foi contemporâneo do Rafa no colégio e o colégio tem a gincana. Isso. Tá, foi pela A escola, tá? gincana, o Rafa envolvia todo mundo. E como o Luca também foi muito sempre do lado artístico, como o Rafa, os dois faziam as coisas junto no colégio. Exatamente, entendeu? Então a gente tava sempre acompanhando o Rafa também, porque tinha pedaço do Luca com o Rafa, pedaço do Rafa com o Luca. E assim como a Maria Silvia tinha aquelas gincanas, ela ia lá dar uma xeretada, eu também ia. a gente ia Mais do que uma vez, estavam nós duas lá no fundo, Não, aí assistindo, uma vez, né? A última gincana do Rafa, a cor foi amarela e ele denominou a equipe Pikachu. Isso. E o mascote do Pikachu foi o Mateu, porque o Mateu, por outro lado, é um ano mais novo que a turma dele da escola, por conta de algumas coisas das nossas mudanças de cidade. E o Mateu era miudinho, e ele precisava de um mascote miudinho, e ele chamou o Mateu. E era a última do Rafa e a primeira do Mateu. Os dois estavam extremamente envolvidos. Quando ganhou essa gincana, eu e a Maria tava no meio do pátio, as duas choravam, porque os dois choravam também, vai chorar, aquelas coisas de mãe, né, meio, dos RG, né? Foi uma emoção. Foi mesmo, porque os dois choravam de um tanto, o Rafa chorava, porque era a última dele, ele fez tudo que ele podia fazer, e o Mateu era a primeira dele, ele tava assim... Já começou com o mascote ganhando. Ele tava assim, ele incorporou o Pikachu, todo mundo, até o fim do colégio, chamava o Mateu de Pikachu às vezes, porque ele incorporou. A hora que ganhou, eu e a menina no pátio chorando, porque os meninos choravam, nós chorava também. Não, e porque a gente já tinha sofrido muito nos outros anos, quando eles perdiam, entendeu? E aí chorando, e aquela emoção, e aí é o que eu falo, assim, você professora me corrija se eu estiver errado, mas eu sempre falo para as mães e falo para os meus filhos, matemática, química, todo colégio vai ter, né? Sim. Então, assim, às vezes você põe em um outro colégio pelo a mais, né? Então, assim, eu escolhi o Colégio Piracicabana por isso, pelo a mais que ele tem, das gincanas, do envolvimento pessoal, porque isso daqui que eu tenho com os meus filhos, dessa abençoada, dessa gincana, eles têm até hoje guardado tudo isso. Tem camiseta da gincana aqui, tem história da gincana, tem foto da gincana, tem eu nos palcos, né, que eu gosto bem, de fazer a prova dos pais. Eu acho incrível. E aí ficamos muito junto do Rafa por isso. Mas a história do Rafa, tem a história do Rafa que ele fez uma prova gincana lá, que é aquela que pinta de tinta lá na sua casa. Sim. E o reitor lá da universidade... Ele ganhou o prêmio nos Estados Unidos, 2 prêmios, uma quase. prova da gincana do colégio. 2 vezes ele ganhou prêmio com aquilo. É um filme, ele com mais 2, eu esqueci o nome dos 2, mas eu conheço. E eles fazem com uma música, uma pintura, e ele se candidatou, né, na universidade com isso, mas só para poder fazer parte do portfólio Para ter um dele, portfólio. né? E o reitor chamou ele numa menção por causa que tinha achado incrível. Sim, foram experiências muito boas. Muito boas. E daí, ainda falando dessa coisa ainda de cor-de-rosa, IRG, né? E juntando um pouco com isso que você falou, né? De que eles choraram de emoção e que a gente vai junto, né? De estar junto. De estar junto. E daí eu assisti os episódios anteriores e daí eu estava pensando assim, recuperar o RG. Daí eu fiquei pensando, eu não quero recuperar meu RG lá de trás. Porque eu acho que hoje o meu RG é melhor do que o que eu tinha no passado. Antes de eu ser mãe, entendeu? Não, e nem é mais o mesmo. É o Não que a gente é mais falou, o porque, mesmo. Assim, aquele rosto do antigo não é mais o mesmo. Não é. As marcas gente- não são mais as mesmas. Não, Eu acho e que vários nomes hoje- foram acrescentados, né? Não, Eu acho que hoje a gente é muito melhor do que a gente era antes. E eles vão mudando a gente Mas eles têm também. uma
muito fundamental, né? Nessa Sim. melhora, eu também acho. Eles vão fazendo, eles vão sacudindo a gente, né? Vão desconstruindo. Em muitos aspectos. Sim. O episódio que teve, acho que o penúltimo, qual foi o da calcinha? Como que era o nome da moça? Ah, Kelly. A Kelly. Para mim, aquele, na minha opinião, foi o melhor, foi o que eu mais gostei. E eu acho assim, o que a Ela Kelly... vai amar você ter falado isso. Viu, Kelly? Porque a Kelly, eu percebo que os filhos ficou muito forte para mim, que ela foi mudando pelos filhos, até que ela fala, chega uma hora ali que ela fala, não, eu tenho que me assumir diferente, eu não sou ele, né? Eu sou eu, tal. Eu acho que isso mostra quanto que a gente vai se alterando também pelos filhos, quanto que os filhos... Mas é uma coisa, mas se a gente pensar, é uma coisa tão forte, né? Assim, e isso também acontece, eu acho que acontece com o filho adotivo, mas essa coisa da formação interna, né? A gente está formando, assim, na hora que ele sai, fica, né? É como se ficasse muito pedaço dentro da gente, sai o nosso sangue, sai coisas nossas neles também. É uma troca. É uma troca, sem dúvida. Que assim como a gente marca os filhos, os filhos também marcam a gente. E aí, mas, assim, eu falei que também isso acontece em adotados, porque eu tenho relatos assim de pessoas que conseguiram amamentar, né? Assim, e às vezes mesmo que não tenha amamentado, não tenha nascido, mas assim, esse amor, assim, quer dizer, a troca se dá por outros meios, mas é uma coisa muito doida, né? Eu acho que é muito visceral, né? Assim, de dentro. Visceral, totalmente. É uma coisa, é muito forte essa coisa do gerar, né? E do criar, né? Pode ser não só do gerar, mas do criar. A hora que você pega aquele ser humaninho e pronto. Aí você é responsável. Assim, o que eu senti quando veio o Luca, né? Que era o primeiro. Eu chorava às vezes, assim, porque eu tive um pouquinho só de depressão pós-parto com o Luca. Mas eu chorava um pouco e pensava assim, se eu não alimentar, ele morre de fome. É uma coisa tão assim impressionante te darem um ser humano para você fazer dele um ser humano, né? É muito forte. É muito forte. É muito então, forte. Por isso que eu falo assim no primeiro episódio, que aquelas que topam essa jornada, né? Porque você tem que topar, com certeza. Fazer essa imersão. Não, mas e tem que topar todos os dias, 24 horas. Porque é como você falou, tudo a gente está, mas mãe a gente é. Sempre, né? Sempre a gente é mãe. Você tem que topar essa jornada, essa imersão, né? E quem topa, eu sempre falo isso, é tão bom você ter, como você falou, você ensinar, mas você chegar uma hora aprender, entendeu? Também ter o retorno, entendeu? Não, mas acho que todo ensino é troca, né? Todo ensino é troca. Teve... Deixa eu contar rapidinho uma história. Em agosto... em agosto a gente estava de férias, né? E daí Esther e Rafa falaram assim que num determinado momento eu falei uma coisa para eles e que ficou forte para eles. Eu falei assim, gente, eu falei isso? Eu não me lembro. E estava tão marcado para eles, né? Era alguma coisa do tipo assim, que quando a gente vai na casa de alguém, a gente não deve ficar mais do que 3 dias, alguma coisa assim, porque mais do que isso não é bom, né? Eu não me lembrava de ter falado isso, e os dois falaram que já comprovaram que isso era certo. E eu nem lembrava que eu tinha dito, né? E, por outro lado, eu percebo que tem coisas que eles falam para mim e que me marcaram, e que ficaram enraizados em mim, né? Então, são coisas assim que, voltando na questão do RG, né? Como o RG da gente vai se incorporando também das coisas dos filhos, né? Da mesma forma que eles incorporam coisas novas. Nunca mais a gente ama. Nunca mais. Eu tive um sobrinho que acabou de ter neném agora, né? E aí eu falei pra ele assim, no dia que nasceu, a gente encontrou com ele ali, a esposa estava no hospital, naquele pós-parto ainda, muito rapidinho, a gente encontrou ele e falei, nunca mais a sua vida é a mesma, nunca mais. A partir de agora, nunca mais sua vida é a mesma. Mas não é pro ruim nada, é pra uma imersão de uma viagem, a viagem mais sensacional que você vai ter na sua vida se você topar fazer parte dela mesmo. E como toda viagem, com perrengues, com dificuldades, com tudo, né? Sim, não é tudo rosa, né? Não é isso. Não é tudo, pelo contrário, é tudo bem colorido. Sorte dela que nunca fantasiou ser rosa, né? Fica mais fácil. Tô feliz, eu gosto do azul. Isso. Ele cai muito bem. Isso,
Então, Maria Helena, se você pudesse voltar e conversar com a Maria Helena lá de 15 anos, o que você falaria para você? Nada. Não, mas você podia falar Hoje a gente estava numa discussão em casa de manhã, né? Porque o Rafa falou assim, mãe, você pensou que você vai falar? Eu falei, eu pensei. O que você vai falar? Nada. Ainda tem que ir pra outra, não respondeu, né? Mas nem linguagem de sinais. Nada. Você só dava um tchauzinho pra ela, assim. Olha, eu vou tentar isso. Daí ele falou assim, mãe, você tem que explicar, né, isso? Não pode falar assim. Ainda bem que a sua pergunta foi do cor-de-rosa, acho que me ajuda a explicar. Porque sem eu ter falado nada, eu cheguei onde eu cheguei. Então, por que eu vou dar algum conselho? Exato. Né? Então, Se deu certo, né? eu cheguei onde eu cheguei, então eu acho que não precisa dizer nada. E eu vou usar o Rafa de novo. Ele usava um cabelão, você lembra, né? Lembro. Eu tenho uma foto dele de cabelão. Mical, você lembra do Rafa de cabelão? Tá na geladeira de casa essa foto. E ele achou horrível essa foto. E daí, às vezes, ele passava lá e falava assim, mãe, por que você não me falou que eu era horrível quando eu estava com esse cabelão? Daí eu falei assim para ele, porque eu não achava você horrível. Porque agora ele se acha horrível olhando para aquela foto, mas eu não achava. Sim. Então por que eu ia falar para ele que eu achava horrível, né? Daí um dia a gente estava conversando, ele ainda era adolescente naquela época das gincanas, e ele me disse algo do tipo assim, mãe, eu escolho as minhas lutas. E aquilo foi uma lição para mim. Então, eu acho que a Marilena, de 15 anos, escolheu as lutas dela. E ela escolheu bem. Então, eu não tenho nada para falar para ela. Eu acho que ela fez um caminho. E foi uma escolha acertada. Então, eu não ia dizer nada. Não ia mexer no caminho dela. Não... Deixa ela quieta lá. Que bom. Deixa ela quieta. Eu acho que eu estou feliz hoje do jeito que eu estou. Acho que nós estamos felizes. Eu posso dizer isso por vocês também, porque vocês estão nesse projeto bem legal, Ai, que bom. né? Que traz um pouco de leveza para esse mundo que a gente vê de tanta coisa pesada, tal. E esse projeto de vocês faz a gente dar um pouco de risada, relaxar, né? Um pouco. Pensar, é uma Mas coisa pensar de uma forma leve. leve, né? Uma coisa leve. De 15 anos ela teve que pensar. Não, então, a gente pensa lá no de 15 anos, mas a gente pensa com leveza, Você né? tá vendo que precisa se matar na academia, Maria Silvia? A gente já está leve. Olha lá. A professora falando, quem que vai discutir? Não, e a gente se encontra, né, com pessoas, assim, de forma bem legal, rever a sua mãe. É uma coisa boa, né, que a gente pode fazer. É bom. E tem tanta gente que sofre quando chega nessa idade, e a gente tá aqui numa boa, 50, 60, e tá convivendo com a Mical de boa, e vamos em frente. Quem sabe a gente inventa um programa aí para 70, 80, sei lá, e a gente volta. E a Mical volta aqui, e a gente continua com a produção, né? Então, vamos em frente. Tô de boa, cor-de-rosa ou azul, vamos em frente. Vambora, cada um escolhe a cor que quer usar. Não, e na dúvida, a Mical põe a gente em branco e preto e tá tudo É certo. isso aí. Foi muito bom conversar com você. Foi um prazer. Fiquei muito feliz com o convite. Ah, que bom. E quando eu falei pro Rafa, né, falei assim, Rafa, a Maria Silvia me convidou. Nossa, mãe, que legal, porque eu tava assistindo, tava torcendo para ela te convidar. Fiquei muito feliz mesmo. Você é muito bem-vinda na nossa mesa sempre. Obrigada. Foi muito legal mesmo. Segue lá, hein? Curte lá, comenta lá. Tchau pra vocês. Até a próxima. Tchau, gente.